Meus caros irmãos, a paz do Senhor, obrigado por estar nos acompanhando, sempre na medida do possível, os nossos estudos que nós preparamos para que eu e você possamos crescer mais e mais conhecendo a palavra do Senhor. O nosso estudo de hoje está baseado num texto do livro dos Reis, livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 19, versículos de 1 a 11. Mencionei 1 Reis porque nós vamos falar só um pouquinho a introdução do estudo anterior, que foi aquele estudo onde Acasias inicia seu reinado em Judá. Nós ali comentamos acerca deste grande problema que este rei teve no seu reinado, que foi o problema da idolatria. Ele recebeu de seus pais praticamente o trono. Você sabe que Acasias era filho de Acabe, sua mãe chamava-se Jezabel, uma mulher idólatra que praticamente foi quem instigava o rei Acabe a cometer uma série de problemas, principalmente a questão da impiedade, a questão da idolatria, enfim, o culto a Baal. Hoje não falaremos mais sobre Acabe, porque Acabe, aquele rei se foi, pereceu naquela batalha. Mas nós vamos falar sobre o rei Josafá, certo? Sabemos que o rei Josafá foi um bom rei, fez um reinado, iniciou no seu reinado, ele teve um início quando ele recebe de seu pai ali praticamente o trono, a coroa. Seu pai chamava-se Asa, ele começa a reinar e logo de início, no 3º ano do seu reinado, ele começa a realizar profundas reformas, principalmente as reformas religiosas. Nós vimos no vídeo, você pode conferir no vídeo 22, se você quiser se inteirar acerca das informações acerca do reino de Josafá. Seria bom você dar uma olhada nesse vídeo, assistir esse vídeo e aí acompanhar os textos, certo? Com certeza você vai aprender bastante acerca do reinado do rei Josafá. Pois bem, naquela época, nós vimos, quando estudamos, conforme já disse o vídeo 22, baseado no texto de 2 Crônicas, capítulo 17, versículo de 1 a 19, nós vimos que o rei Asa, o rei Josafá no seu reinado, ele fez profundas mudanças ali, coisas boas para o povo. O que foi que ele fez? Ele tirou a idolatria, ele nomeou levitas e sacerdotes para ensinarem a lei ao povo de Deus, certo? Muito bem. Só que este rei, o rei Josafá, o que ele faz? O seu filho, ele casa-se com uma das filhas do rei Acabe. O nome dela era Atalia, certo? Atalia. Jeorão casou-se com Atalia. E o que acontece? Houve essa união familiar entre a linhagem de Davi. Você sabe que todos os reis do sul, a dinastia era a dinastia de Davi. E no norte, o reino de Israel, as dinastias foram várias. Durante o transcorrer da história do reinado de Israel, houve cerca de 9 dinastias. O que acontece? Houve uma miscigenação com o casamento do filho do rei Josafá, Jeorão, casando-se com a filha do rei Acabe, de nome Atalia. Houve então uma mescla, ou seja, a linhagem, podemos dizer, piedosa de Davi casou-se agora com a linhagem de um rei idólatra, certo? O que aconteceu? Você sabe que houve uma guerra três guerras praticamente, 3 conflitos entre o rei Acabe e o rei Ben-Hadad da Síria. Nos 2 primeiros, o Senhor deu uma expressiva vitória ao rei de Israel, Acabe, porém na 3ª batalha, quando ele tenta recuperar aquela cidade de Ramote Gileade, há uma profecia de Micaías. Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas acontece que o rei Acabe ele tomba no campo de batalha ali, ele perece para se cumprir a palavra do Senhor, certo? Muito bem. Nesta guerra você está lembrado que o rei Acabe, ele não foi só, além do seu exército acompanhar, ele teve ainda a presença do rei Josafá. Josafá aliou-se com o rei Acabe para ir para essa batalha, ou seja, Josafá, um homem piedoso, um homem que praticamente ele aboliu a idolatria de Judá, ele agora estava somando esforços para lutar junto ali nessa espécie de coalizão com o rei Acabe para lutarem contra Ben-Hadad, o rei da Síria. Então, já falamos acerca deste assunto no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Você viu que
a palavra do Senhor literalmente se cumpriu, o rei Acabe foi atingido mortalmente ali, ele morre naquela batalha. O que nós veremos hoje aqui é aquele rei Josafá voltando deste conflito, dessa batalha. Sabemos que o Senhor poupou a sua vida ali, não é? Poupou a sua vida, apesar de ele ter feito esse conchavo, apesar de ele ter feito esta aliança de amizade com este rei ímpio, este rei idólatra Acabe, certo? Então o rei Josafá, ele aliou-se ao rei Acabe para ambos lutarem contra o rei Ben-Hadad da Síria. A partir desse contexto nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Lembrando que aqui nós vamos falar sobre quatro importantes assuntos. O primeiro assunto é o retorno do rei Josafá desta guerra. O segundo foi a censura que ele recebeu do profeta Jeú, do vidente Jeú, filho de Anani. O terceiro ponto foi o cuidado que ele teve, o rei Josafá, em levar realmente para que criar praticamente a magistratura em Judá, para que o povo começasse a praticar, a entender a lei e julgar os processos que o povo tinha, as dificuldades que o povo tinha em resolver seus conflitos. E o terceiro ponto, nós veremos as instruções que ele trouxe aos juízes, este importante rei Josafá. Muito bem, então só lembrando, se você assistiu o vídeo 22, você verá que importantes reformas, principalmente as religiosas, o rei Josafá ele fez no seu reino em Judá. Importante reforma religiosa. Porém agora ele vai tratar mais da questão da magistratura, estabelecendo, você verá aqui ao longo do estudo, dos nossos estudos, veremos que ele vai estabelecer aqui a questão das jurisdições que ele vai criar. Ele vai criar a questão da jurisdição local, vai criar a jurisdição central, a questão aqui dos tribunais de apelo, Tribunal Superior, a Corte Suprema, para julgar casos concernentes a questões que a lei estabelecia. Tá certo? Então vamos, nosso estudo está baseado em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos de 1 a 11, 2 Crônicas, capítulo 19, versículos de 1 a 11, tá certo? Está com a Bíblia aberta? Então, a nossa epígrafe, o nosso tema hoje é Josafá nomeia juízes em Judá. Josafá, rei de Judá, nomeia juízes em Judá. Vamos ao nosso versículo primeiro? O texto diz: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Então destaca nesse texto praticamente a continuação daquele conflito, daquela guerra entre a sua aliança, entre esse pacto de amizade de Josafá e Acabe contra o rei Ben-Hadad da Síria. O rei Josafá volta praticamente sã e salvo, não é? Através de um livramento. Deus livrou ele de ser morto, porque na verdade ele foi descoberto. Alguém achou que o rei Josafá na verdade não era Josafá e sim o rei Acabe. Na hora que eles estavam para assassinar o rei Josafá, na verdade Josafá grita, o Senhor vem ali e o livra dele ser morto, tá certo? Muito bem. Então, o texto diz que Josafá, rei de Judá, ele voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Por quê? Porque ele era rei de Judá e a sua capital ficava em Jerusalém. Então, o texto vai mostrar que ele voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Praticamente, ele deve ter participado do cortejo fúnebre do rei Acabe ali em Samaria, com certeza. Ele, após terminou a guerra, houve o sepultamento desse rei, do rei Acabe. Por ele ser rei e, nesse caso, amigo, aliou-se para destruir o rei Ben-Hadad. Com certeza, ele deve ter ficado para as cerimônias fúnebres, né? A cerimônia fúnebre do rei Acabe. Após isso, terminado essa cerimônia, ele volta para Jerusalém. E ele volta em paz, É o que o texto nos mostra aqui. Por que ele voltou em paz? Por um ato da misericórdia divina que o livrou da morte. Tá certo? Guarde bem isso, porque isso é muito relevante. Apesar do rei Josafá ele ter se aliado com um rei ímpio, um rei idólatra, o Senhor teve misericórdia. Por quê? E aqui o texto, logo em seguida, nós veremos o porquê do Senhor ter livrado o rei Josafá de uma morte praticamente certa. O verso número 2, nós veremos que este rei Josafá, ele foi repreendido, ele sofreu a censura de um vidente ou de um profeta. Este profeta chama-se
Jeú, que era filho de Anani. Então veremos que ele volta desta guerra, porém o Senhor não deixaria ali a questão ali de graça. O Senhor iria repreender Josafá. Por quê? Porque ele fez essa aliança, esse pacto de amizade para lutar contra o rei, aliar-se a Acabe para lutar contra o rei da Síria. É o que nós veremos no versículo 2. O texto diz: e Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Vamos explicar isso aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de explicar é que Jeú, filho de Anani, esse Jeú é o filho de Anani, não confundir com aquele Jeú, filho de Nissi, aquele Jeú onde o Senhor mandou. Nós vimos isso quando estudamos ali 1 Reis capítulo 19, lá no versículo 16, capítulo 1 Reis 19, 16, nós vimos que o Senhor mandou, determinou que Elias ungisse a Jeú, filho de Nissi, não é, para ser rei. Isso vai acontecer posteriormente. Então não confunda esse Jeú, certo? Esse aqui é filho de Anani. E Anani também foi um vidente que na época do pai de Josafá, que chamava-se Asa, ele também repreendeu o rei Asa, que pai de Josafá. Por quê? Porque este se aliou com o rei Ben-Hadad na época para lutar contra o rei de Israel. Nós vamos citar esse texto aqui, mostrar esse texto. O texto diz o seguinte: está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, onde veremos que Anani, o pai de Jeú, repreendeu o pai de Josafá à época quando Asa era rei de Israel. O texto diz no versículo 17, no versículo 7: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, pai de Josafá, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porque ele aliou-se com o rei da Síria para destruir o rei de Israel, que na época o rei era Baasa. O verso 10, nós veremos que o rei Asa, ele não gosta daquela profecia, dessa repreensão de Anani. O que é que ele faz? Ele toma a decisão de mandar prender este profeta do Senhor no tronco. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Então o texto mostra que a reação de Asa, pai de Josafá, quando ouvia a repreensão do profeta ou do vidente Anani, foi uma reação de indignação, mandando prender no cárcere, ou precisamente no tronco do cárcere, este profeta do Senhor. Veremos que este profeta, agora o profeta Jeú, filho de Anani, ele dá uma repreensão, ele censura este ato do rei Josafá, porém Josafá mostrou-se humilde. Josafá não fica indignado contra este vidente. Ao contrário, ele começa a fazer mais reformas ainda. Quer dizer, ele foi humilde em aceitar esta repreensão da parte do Senhor através do profeta do vidente Jeú. O texto no versículo 2 diz: e Jeú, filho de Anani, o vidente lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá. Então este homem já estava aguardando a chegada do rei Josafá após a batalha, e ali ele traz o seguinte oráculo: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Quer dizer, por que ao ímpio? Ele está se referindo aqui a Acabe, aquele homem ímpio. E o texto diz: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Quem é que aborreceu o Senhor? Jezabel aborreceu o Senhor. O rei Acabe, principalmente ele que era o rei, aborreceu o Senhor. Por quê? Porque adotou as práticas de Jeroboão, as práticas dos reis ímpios, as práticas de Onri. Aliás, Acabe fez coisas piores do que o seu próprio pai Onri, do que o próprio Jeroboão. Enfim, foi um homem que realmente prostrou-se e adorou a Baal. Então o texto mostra aqui que o Senhor indignou-se contra ele. Era o caso dele ter ajudado ao ímpio, ele sendo homem temente a Deus, o seu povo vendo que ele, por ser alguém que estava procurando levar o povo a um verdadeiro culto a Deus, como ele poderia agora aliar-se a um rei de Israel, que era um rei idólatra? Então o povo viu isso. O povo de Israel não era bobo.
O povo de Judá não era bobo. O povo percebeu essa ação. Podemos até entender este ato hipócrita do rei de Israel, do rei de Judá, que aliou-se ao rei de Israel. Por quê? Essa questão da hipocrisia. Porque ele era um homem que procurou levar o povo a adorar ao Deus de Israel. E agora alia-se a um idólatra. Quer dizer, tudo que ele estava primando para fazer as reformas religiosas em Judá, ele agora estava desmanchando praticamente em associar-se a um homem ímpio, que era o rei Acabe. Então o povo percebeu isso. Então vem a repreensão do Senhor. Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Aí o texto diz, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. É o que o texto está dizendo aqui. Virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Ou seja, foi a repreensão de Deus devido à estupidez do rei Josafá em aliar-se a um rei ímpio. É isso que o texto está aqui nos mostrando. No versículo 3, nós veremos que ele recebe também um elogio da parte do Senhor usando o profeta, que ainda continua profetizando. O texto diz, boas coisas, contudo, se acham em ti, porque tiraste os bosques da terra, ou seja, o culto a Azerá. Os bosques eram locais de adoração onde se cultuava também a Azerá, que era uma deusa, segundo os historiadores, os comentaristas, era esposa de Baal, este deus fenício, Deus com D minúsculo. Então o Senhor está reconhecendo também que, apesar dele ter se aliado com este rei ímpio, este homem que não adorava a Deus, ele também tinha suas virtudes. O rei Josafá tinha suas virtudes. Por quê? Porque ele praticamente procura erradicar a idolatria de Israel. E o Senhor reconhece isso. O texto é bem claro. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques. Ou seja, eliminou os bosques da terra e preparaste, o que é mais importante, e preparaste o coração dele, preparaste o coração para buscar a Deus. Então era um homem que tinha seus atos bons. Foi um homem que podemos dizer tinha uma espiritualidade genuína em assentar no coração, em servir a Deus. Servir de que forma? Tirando os deuses, as imagens de esculturas do seu reino ali de Judá. Ele fez isso, essas importantes reformas, e o Senhor reconhece isso. O que nós vemos é que o rei, quando o profeta o repreende, ele não, conforme já dizemos, não tomou aquela iniciativa de seu pai Asa quando repreende o profeta Anani. Isso é interessante porque Provérbios tem um texto, há um texto em Provérbios, nós vamos ler, porque a questão de você repreender alguém que é sábio, isso é algo louvável da parte daquele que recebe a orientação, a censura, porque aquilo vai servir para a pessoa. Quando você repreende alguém sábio, no caso, o rei Josafá mostrou-se alguém sábio porque ele não tomou a iniciativa como o seu pai tomou quando mandou prender o profeta do Senhor no tronco, mas ele acatou a censura, a repreensão do Senhor. Isso é importante porque Provérbios capítulo 9, versículo 8 diz, não repreendes o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Aí o versículo 9 diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então Josafá não acatou a censura conforme o seu pai tinha acatado quando era rei, ao mandar prender o profeta ou o vidente Anani. Isso é um ponto positivo, salutar na vida deste profeta, deste rei Josafá. Vamos ao versículo número 4. No versículo número 4, nós veremos que Josafá ele vai tomar a iniciativa de começar novamente a visitar as cidades do seu reino, ou as cidades de Judá. Por quê? Porque ele queria, se não bastasse as reformas religiosas que ele tinha feito no seu terceiro ano, agora ele vai levar a questão mais a fundo, porque ele queria que o povo realmente praticasse a lei e que os litígios do povo, as dificuldades do povo, as questões que o povo, que estavam ocorrendo com o seu povo, que elas fossem resolvidas. E para isso ele vai tomar uma importante iniciativa com referência à magistratura do reino de Judá. É o que nós veremos. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo. Essa expressão passar pelo povo significa que ele visitou
as cidades de Judá, que eram muitas cidades já naquela época. Desde Berseba, que ficava mais ao sul de Judá, até as montanhas de Efraim, que ficavam mais ao norte do país, um pouquinho ali já entrando praticamente na área de Israel. E fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Então ele, certamente a sua consciência em perceber que muita gente de Judá, muitas pessoas ali, não concordaram com este ato dele juntar o seu exército para, junto com Acabe, lutarem contra o rei da Síria. Praticamente as pessoas, muita gente percebeu este ato, reprovou este ato do rei como algo danoso, porque ele aliou-se, sendo o rei temente, aliou-se a um rei ímpio. O povo percebeu isso. Então praticamente muitas pessoas ali deixaram de cultuar verdadeiramente a Deus, porque viam que o seu maior defensor, a pessoa que mais queria que o povo voltasse para Deus, estava dando um péssimo exemplo ali de fidelidade a Deus, quando se junta o seu exército com o exército de um homem ímpio. O que é que ele faz então para compensar essa sua falha? Ele novamente visita as cidades, ele começa a percorrer as cidades de Judá, e ali ele vai tomar uma importante iniciativa, uma importante decisão para melhorar ali a questão da legislação de Israel, praticamente questões que estavam na lei e que precisavam ser colocadas em prática. O versículo 4: habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Então ele visita o povo, faz essa visita, podemos dizer, uma visita piedosa. Ele vai, então no versículo número 5, nós veremos o que ele realmente vai fazer. Então veja o que o texto diz: estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes. Então ele, nessa sua visita, ele percorre todas praticamente as cidades de Judá. O que é que ele faz? Estabelece juízes na terra em todas as cidades fortes, ou cidades fortificadas, de cidade em cidade. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está realmente estabelecendo um sistema judicial, criando ali, podemos assim imaginar, ele está criando ali uma jurisdição local, ou várias jurisdições locais, podemos dizer assim, tribunais inferiores, para que nessas cidades as questões do povo, os litígios das pessoas, os problemas com a lei, as questões como homicídio e outras questões mais relevantes, pudessem ser resolvidas lá no âmbito dessas cidades. Somente as questões mais difíceis seria na questão de alguém apelar para um tribunal superior. Você verá que ele também vai estabelecer tribunais superiores praticamente ali em Jerusalém. Então o texto diz: estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. Então ele estabelece ali um sistema judicial local nessas principais cidades. No versículo número 6, nós veremos que ele chama a atenção dos juízes para que os juízes venham julgar com imparcialidade todas as questões, que esses juízes sejam homens imparciais. Alguns dos melhores comentaristas afirmam que esses juízes eram homens levitas, pertenciam à tribo de Levi. Por quê? Porque eram as pessoas mais preparadas para ensinar as questões da lei. Então, versículo 6, e disse aos juízes, no caso o rei Josafá, o que ele fala com os magistrados? Ele diz o seguinte: e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem. Ele está dizendo: olha, vocês não vão julgar questões ou leis criadas pelo homem, mas vocês vão julgar segundo a lei do Senhor. Isso eles precisavam ficar bem entendidos quanto a essa questão. Então ele diz: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Então ele faz aqui praticamente uma referência à legislação mosaica. Eles iriam resolver questões fundamentais e que estavam na lei. Ou seja, a lei tinha seus mandamentos, seus preceitos e seus juízos. Ou seja, que eles colocassem em mente que eles estavam julgando questões da lei, ou seja, questões estabelecidas pelo Senhor e soluções também estabelecidas pelo Senhor. Isso ele deixou aqui bem patente.
No versículo 7, ele ainda é mais contundente quando ele diz: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Ele diz: olha, vocês devem ser homens tementes, tementes a Deus, para que vocês sejam justos, para que vocês julguem retamente. É o que o texto vai nos mostrar. Ele diz assim: ó, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, ou seja, falhas, pecados, defeitos. Então ele estava inculcando nesses homens que ele estava representando o próprio Deus, quando eles estavam julgando as questões das pessoas. Então o texto diz: olhe, o temor do Senhor convosco, seja pois o temor do Senhor convosco, guardai-o, guardai esse temor, e pratica, ou seja, e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação. Está dizendo: olha, Deus não aceita suborno. Vocês devem julgar com imparcialidade. Não favoreçam quem não deve ser favorecido. Ou seja, quem realmente for culpado, que seja culpado, que seja sentenciado. Mas quem for inocente, que realmente seja inocentado. Então ele está aqui recomendando para que ele não julgasse com parcialidade, mas com imparcialidade. E que não aceitasse presentes. Quando você lê na Bíblia não aceitar presentes, significa não aceite suborno. Não aceite ser comprado para favorecer a A ou a B. Era isso que ele estava inculcando nesses homens, nesses juízes, que seriam verdadeiros representantes de Deus quando estivesse julgando as questões do povo de Judá. Então o rei Josafá é mais um ponto relevante na sua vida, um homem que preocupou-se em fazer com que o povo realmente entendesse a lei, soubesse interpretar a lei, porque nós vimos no estudo anterior, quando nós falamos acerca disso em 2 Crônicas capítulo 17, nós vimos que ele, além de lhe enviar homens que entendiam da lei, ele também exigiu que esses homens interpretassem a lei. E agora ele faz uma reforma ainda mais a fundo quando ele estabelece magistrados, ou seja, juízes para julgar as questões, tanto nas questões nos pequenos tribunais, como nos tribunais de apelação. Você verá no versículo seguinte que haverá esse tribunal de apelação, ou seja, aquele tribunal que iria decidir questões mais aprofundadas. No versículo número 8, diz assim: e também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor, sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. Ele está mostrando aqui, no versículo 8, que ele vai criar também um tribunal de apelo. Por quê? Porque praticamente poderia acontecer desses juízes locais, ou dessa jurisdição local, deixar alguma dúvida em algum julgamento. E alguém, sentindo-se prejudicado, vai contestar aquela decisão que não ficou muito clara. Alguém certamente sentiu-se prejudicado e aí aquela pessoa poderia apelar para um tribunal superior. E isso aqui o texto nos mostra no versículo 8 que ele estabeleceu. E estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais. Significa, segundo os melhores intérpretes, ele cria uma espécie de, como temos no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Lá em Jerusalém era o Supremo Tribunal, podemos assim dizer, para resolver essas questões que não foram muito justas em alguns julgamentos nessas cidades. Então ele, com essa sabedoria que Deus lhe deu, ele toma essa iniciativa de criar um Supremo Tribunal em Jerusalém, colocando ali homens de boa índole, homens realmente capazes, homens tementes a Deus. E o versículo número 9, para esse pessoal, para essas pessoas que vão julgar as questões mais difíceis ali em Jerusalém, ele diz também o seguinte: e deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Ou seja, aqueles homens deveriam ser homens de conduta exemplar, que também não fossem injustos, mas que julgasse com imparcialidade essas questões. É isso que o texto está dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. Ou seja, que eles julgassem os casos com nenhuma parcialidade, mas que fossem imparciais, que a lei, se a lei, conforme os preceitos da lei, assim ele julgasse, seja para condenar,
seja para absolver o inocente. É isso que o texto está nos mostrando. O versículo número 10 diz assim: e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízo, admoestai-os que não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Vou explicar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: quando houver uma situação de alguém cometer um crime, que este crime seja julgado. Ele está dizendo aqui que toda a diferença, de repente alguém não entendeu algum preceito da lei. De repente vem aquela questão, por exemplo, alguém matou alguém sem querer, um homem matou outro sem querer, ou seja, não teve culpa, não houve dolo, ele não quis matar, não teve a vontade de matar, mas por algum acidente essa pessoa veio a ser morta. Ou seja, esses casos de homicídios todos deveriam ser resolvidos. Aonde? No Supremo Tribunal Superior daquela época também. Então, em toda a diferença que vier a vós, ou seja, aquela sentença contestada, que fosse levada para esse tribunal superior em Jerusalém. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, ou seja, aqueles casos que não foram bem esclarecidos ou julgados com imparcialidade, se por acaso acontecesse nesses pequenos tribunais, nesses tribunais locais das cidades, que fosse levado para Jerusalém. Então ele está dizendo: e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, ou seja, os crimes de homicídio, deliberado ou acidentado, e entre a lei e mandamento, porque de repente alguém poderia achar que, ou não interpretar corretamente a lei. Alguém poderia contestar algo da lei que a pessoa não entendeu. Então esses homens tinham a incumbência de ensiná-los a eles o estatuto, o juízo, e o texto de mais: admoestai-os que não façam culpados para com o Senhor. Ou seja, era um dever dos magistrados ensinar, deixar bem claro aquela pessoa que estava sendo julgada por algum crime, onde foi que eles erraram, o que foi que eles, onde eles poderiam ser ali julgados, quais sentenças ou quais itens da lei eles transgrediram. Para quê? Para que eles ficassem bem esclarecidos esse ponto, onde eles falharam. Era também um dever deste Supremo Tribunal ensinar ao povo. Por quê? Porque se ele não ensinasse ao povo corretamente, ou se julgasse a seu bel prazer, ou de repente fossem injustos no seu julgamento, estes homens seriam realmente penalizados. E eles também. Por quê? Porque eles julgaram segundo a lei, mas não explicaram corretamente qual era o procedimento da lei em alguns casos. É isso que o texto está nos mostrando. Admoestai que se não façam culpados para com o Senhor. Então era dever dos magistrados, desses juízes, explicarem todos os pormenores da lei. Para quê? Para que aquela pessoa que estivesse sendo julgada tivesse a consciência plena que ele realmente havia transgredido no caso da culpa, ou sendo inocentado no caso da absolvição do inocente. E não venha grande ira sobre vós. Ou seja, se eles não julgassem corretamente segundo a lei, a culpa, a ira do Senhor viria sobre estes juízes que estariam julgando as pessoas. Então era um dever dele, além de julgar as questões, saber explicar cada pormenor da lei, para que aqueles transgressores da lei ficassem realmente conscientes em que ponto eles falharam, onde eles transgrediram na lei do Senhor. É isso que diz. O texto diz: fazei assim e não vos fareis culpados. O versículo número 11, nós veremos aqui, que o rei Josafá, ele nomeia aqui dois chefes. Um chefe responsável para julgar as questões, podemos dizer, as questões relacionadas com a lei de Deus, e também uma pessoa responsável para resolver as questões relacionadas mais com a conduta civil do povo. Podemos dizer ali uma espécie de pessoa que estava ali para resolver as questões próximas ao rei, as questões ali relacionadas aos comportamentos civis. O texto diz: eis que Amarias, o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote-chefe. Você sabe que o sumo sacerdote nunca podia existir dois sacerdotes
sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Então sempre havia questão, ou poderia ocorrer no caso da alternância, na época de Jesus, Anás e Caifás, havia questão da alternância, mas nesse período aqui, no período vigente da lei, havia o quê? Um sumo sacerdote que era o chefe dos demais sacerdotes. Então, aqui o nome deste homem, responsável pelas questões da lei, é uma espécie de ministro, o responsável, ali, digamos, o chefe do Supremo Tribunal religioso. O nome dele é Amarias. Então aqui está o nome deste sumo sacerdote. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. Ou seja, as questões relacionadas com a lei, as questões relacionadas aos julgamentos da lei, o responsável maior, superior, era Amarias. Por quê? Porque ele era o sumo sacerdote. Mas o texto também mostra aqui o nome de outro homem. O nome dele é Jebadias, filho de Ismael, ou seja, príncipe da casa de Judá. E em todo o negócio do rei também os oficiais, os levitas estão perante vós, esforçai-vos e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Então, só voltando aqui. Então, o texto mostra que havia dois homens, ali os responsáveis, um pela questão da lei, que era o sumo sacerdote Amarias, e o outro, aqui, digamos que fosse hoje, uma espécie de responsável pela casa civil do rei. O nome dele é Jebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Então as questões relacionadas com o rei, a incumbência era de Jebadias e não de Amarias. E ele também, o texto mostra, também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Essa expressão, os levitas estão perante vós, significa dizer o seguinte, que estes levitas serviriam de uma espécie de escribas, de escrivãos, para que pudessem auxiliar estes homens que tinham essa importante tarefa. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. E aqui termina o nosso texto mostrando que essas importantes reformas, principalmente na magistratura, servirão ao povo, né, uma espécie de mais um importante trabalho criado pelo rei Josafá, este importante rei que, além de preocupar-se com as questões religiosas, ele também criou esse sistema de magistratura para que as questões do povo realmente fossem colocadas em prática. Alguns dos intérpretes acham que aqui é um caso de, podemos assim imaginar, segundo eles, de que o rei Josafá sabia que tinha errado em ter feito aquele pacto com o rei Acabe. E ele estava procurando agora se redimir com o seu povo, mostrando o quê? Aqueles que tinham abandonado a lei do Senhor, aqueles, até juízes naquela época, quando ele nomeia alguns juízes, que esses juízes voltassem novamente ativa, que o reino tivesse aquela credibilidade de outrora. Por quê? Porque o rei estava novamente voltando-se agora para tratar dos conflitos do seu reino de Judá e não com as questões de Israel. Alguns admitem que ele não tinha nenhum direito de fazer essa aliança com o rei Acabe e terminar indo para aquela guerra. Porém, nós já vimos que essa questão dessa aliança foi por causa de uma questão familiar, porque o seu filho Jeorão casou-se com a filha de Acabe, cujo nome é Atalia. Este foi um dos motivos para que o rei Josafá ali juntasse suas forças, o exército de Judá, com o exército de Israel, para lutarem contra o rei Ben-Hadad da Síria. Que Deus abençoe a sua vida. Continue amanhã, em nome de Jesus, se tivermos tempo, iremos falar sobre 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30, cujo tema é Guerra de Judá contra Moabe, Amon e Edom. Que Deus lhe abençoe. Amém.